paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Com imensa satisfação estarmos aqui reunidos para mais um ensino, o início de mais um trimestre de estudos da Palavra de Deus. Eu tenho em minhas mãos a revista, a qual nós estaremos estudando sobre o livro de Salmos. Eu já adquiri a minha, peço aos irmãos, as revistas já estão à disposição dos irmãos para estarem adquirindo as suas revistas, para estarem acompanhando no decorrer desse trimestre a lição que vai tratar sobre o livro de Salmos. Agora há pouco nós tivemos um SEDUC, onde ali o professor discorria sobre a divisão que se fez do ensino formal e o ensino espiritual, quando na verdade para o servo de Deus teria que estar conjugado o ensino formal e o ensino espiritual. E ali ele discorria sobre o investimento que se faz no ensino formal, ou seja, naquilo que vai ser passageiro, que só vai servir enquanto estivermos na terra, em detrimento do ensino espiritual que vai nos acompanhar por toda uma eternidade. Então, conclamo os irmãos a estarem adquirindo a revista para você e a sua família, para estarmos acompanhando as lições. São 13 lições abençoadas do livro de Salmos. Então vamos estar orando e em seguida vamos estar dando início à primeira lição desse trimestre, a lição de número 1, cujo título é Salmos, um guia devocional para o cristão. Amém? Então oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, nesse momento, Senhor, nós estamos reunidos para aprendermos a Tua Palavra, para discorrermos, meu Deus, sobre o que o Senhor tem para nos ensinar, o que o Senhor tem para nos acrescentar e enriquecer a nossa vida espiritual. Peço que neste momento cada irmão, cada irmã, cada um dos Teus servos venham estar sendo abençoados com o estudo desta palavra, que eles venham estar guardando esta palavra, que venha arder nos seus corações o desejo de estar aprendendo mais e mais da Tua Palavra. Esta é a oração que nós te fazemos em nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos começar a primeira lição. O texto áureo está em Salmos, capítulo de número 98, o versículo 5, onde diz: cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Então, este é o texto áureo. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e com a voz do canto. Amém? A verdade aplicada vai nos dizer: o livro dos Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Amém? Então, temos aqui na lição os objetivos da lição. Primeiro, apresentar uma visão panorâmica do livro de Salmos. Segundo, mostrar a importância dos cânticos. Terceiro, destacar alguns termos específicos dos salmos. Amém? Então, texto de referência, nós temos Salmo 42, Salmo 44 e o Salmo 45. Salmo 42, versículo 1 diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo de número 44, versículo 1 diz: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias nos tempos da antiguidade. E o Salmo de número 45, versículo 1 vai dizer: o meu coração ferve com palavras boas, fala do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Amém? Então, sempre que nós iniciamos um trimestre, existe algo aqui, uma palavra do comentarista, e é bom nós atentarmos para isso aqui, porque em dado momento, o comentarista vai dizer sobre as lições, as 13 lições que buscam abranger uma visão panorâmica do livro de Salmos. Então, de antemão, nós passamos aos irmãos o que o autor nos passa. Isso aqui, esse estudo das 13 lições é uma visão panorâmica.
é uma visão por cima do que é o livro de Salmos, né? Então, são 13 lições que não vão esgotar tudo que diz respeito ao livro de Salmos, mesmo porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, e nós devemos ter em mente o estudo contínuo das Sagradas Escrituras, a fim de estarmos crescendo, não somente na graça, mas também no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como dissemos, é uma visão panorâmica, ok? É uma visão por cima, e aí eu conclamo os irmãos a estarem aprofundando no estudo deste livro, porque é comum nós ouvirmos no nosso segmento, no nosso meio, muitos irmãos dizendo: mas eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Mas se você buscar, se você se interessar, se você se derramar na presença de Deus, se interessar no estudo sistemático da palavra de Deus, você vai ver o quanto é agradável o conhecimento da palavra de Deus, né? Então, o primeiro tópico vai tratar do título, da divisão do livro e os autores, amém? Então vai tratar o primeiro tópico do título, né? Tópico 1.1, 1.2, a divisão dos livros, né? Do livro de Salmos, melhor dizendo, e o tópico 1.3, subtópico 1.3, vai tratar dos autores, ou seja, quem foram os homens usados por Deus para estar escrevendo esta obra. Tópico 1.1 diz o título: a palavra Tehillim, né, em hebraico significa louvor, e por isso podemos traduzi-lo como o livro dos louvores. Na bem da verdade, nós temos a palavra Tehillim, os títulos originais do livro, e Tefilot, né, onde Tehillim significa louvores e Tefilot significa oração. Então nós temos aí louvor e oração, que juntos mesclando nós temos aí o termo que nós conhecemos por salmos, veio da junção dessas duas palavras. Então, o livro dos Salmos trata de uma composição métrica do inário de Israel. Embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é de uma atitude muito maior, ou seja, auxiliar a memória e expressar e incentivar todos os outros afetos, bem como a alegria. No livro de Salmos encontramos a enunciação de diversos sentimentos esses tais como tristeza, alegria, desejo de intimidade e proteção do Senhor, exaltação dos feitos do Senhor, ou seja, a exaltação dos feitos de Deus é algo que nós devemos fazer, né? Exaltar os feitos do Senhor, falar dos feitos do Senhor. Tudo isso nós encontramos no livro dos Salmos. Este livro divinamente inspirado por Deus não se resume a uma canção, porque os versículos dos Salmos ensinam, trazem ensinamento. Os versículos, eles alertam e trazem à memória os feitos e o agir de Deus. Amém, irmãos? Os feitos e o agir de Deus. É sempre bom nós lembrarmos que desde o princípio, desde a época lá da Páscoa, nós observamos Deus preocupado em que os pais transmitam aos seus filhos o significado do que eles faziam, das celebrações, das comemorações, qual era o objetivo daquelas comemorações, daquelas cerimônias, desde o princípio lá em Gênesis, né? Então, no livro de Salmos, eles nos trazem à memória esses feitos de Deus, o qual deve ser transmitido, né? Conforme os autores aqui transmitiram os feitos de Deus e têm transmitido até os dias atuais, nós devemos dar sequência, continuar transmitindo os feitos de Deus. Percebemos que o louvor genuíno deve fazer parte da vida do cristão, ou seja, o louvor genuíno, amém? O louvor genuíno, ele deve fazer parte da vida do cristão.
Por intermédio do louvor exaltamos a Deus por sua soberania e pelos seus feitos. Então já vai até uma dica, né? Se tratando da matéria de louvor, nós devemos estar atentos à letra desses louvores, né? Hoje eu vejo com uma certa dificuldade alguns hinos que são cantados que sequer mencionam o nome de Deus, né? Falam de uma licença poética onde a gente suspeita que esta licença esteja sendo usada de forma equivocada. Então nós devemos atentar para a composição das letras, dos hinos, né? Porque quando nós meditamos aqui nos Salmos, no livro que foi os Cânticos, nós observamos que eles trazem os feitos de Deus, eles falam da grandeza de Deus, falam do desejo do homem da intimidade que se tem que ter com o Criador, amém? Então, o livro de Salmos vai falar isso aí. Em se tratando da divisão do livro de Salmos, os irmãos irão observar, é comum nós considerarmos a divisão do livro de Salmos em 5 livros. Por quê? Primeiro que são 150 capítulos, né? E aí, o que nós iremos observar? Esses 150 capítulos, eles foram divididos em 5 partes. Em outras palavras, em 5 livros, formando um todo. Então nós vamos ter a primeira divisão aí. O primeiro livro vai do capítulo 1 até o capítulo 41, né? A minha versão, a Bíblia, a versão a King James, ela vai tratar dessa divisão aqui nos livros, né? Quando nós temos aqui o segundo livro, a partir do capítulo 42, ela vai especificar que se trata do segundo livro. Aí quando nós chegamos no capítulo de número 73, nós vamos estar tratando aí do terceiro livro, né? Que fazem os 5 totalizando o livro de Salmos. A partir do capítulo de número 90, nós temos aí o 4º livro, ok, irmãos? A partir, não são todas as traduções que trazem essa divisão, a título de estudo, né? A tempo de época, tempo de escrita desses livros, e aí o último livro se dá a partir do capítulo de número 107, ou seja, o 5º livro dos Salmos, né? Na divisão que se faz do livro de Salmos, os 150 capítulos, esta é a divisão dos 5 livros, né? Então, veja, alguém aqui, David Júnior, destaca uma interessante observação feita sobre o livro começar com um salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus e encerrar com uma exortação a todos para louvar ao Senhor, amém? É bastante conhecido o primeiro salmo, né? Alguns irmãos citam ele todo de cor, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e nela medita. Então esse é o primeiro salmo. Ele traz exortação a se meditar na palavra do Senhor. E aqui diz: medita de dia e de noite na lei do Senhor. Ele tem prazer. O servo de Deus tem que ter prazer em meditar na palavra de Deus, né? Quantas vezes nós gastamos nosso tempo meditando em tantas as coisas, né? Quantas vezes nós gastamos tempo precioso. E aqui o salmista, o livro começa com essa exortação a que se medite na palavra de Deus, né? E ele termina com um apelo e exortação a todos. E aí nós observamos, o primeiro versículo ressalta o varão que teme ao Senhor, que busca ao Senhor, que medita na sua palavra. Mas no último capítulo nós temos uma exortação a que todos mesmo,
aí faz parte já do globo de todos os seres humanos, né? Para louvar o Senhor. Então, veja, Deus, Ele é o Criador, Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória e Ele merece todo o louvor. Então, nós temos aí o último capítulo exortando a que todos louvem ao Senhor. Nós vemos, e aí o autor encerra dizendo, o tópico 1.2, assim a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. Em outras palavras, o autor do Novo Testamento vai dizer, né? Quer façais qualquer coisa, quer bebais, quer comais, quer façais qualquer coisa, seja para a glória de Deus. E para que nós venhamos fazer qualquer coisa para a glória de Deus, temos que ser orientados pela palavra de Deus, a fim de fazermos e praticarmos atos que resultem em glória para Deus. Amém? Acerca dos autores, é importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi. Amém, irmãos? Nem todos os salmos são de autoria de Davi, talvez por ser mais conhecido e atribuído a ele um número maior de salmos, e aí os estudiosos vão elencar aqui 73 salmos, né, dos 150 capítulos do livro de Salmos, 73 foram escritos por Davi, né? Mas não foi somente Davi que escreveu os salmos, né? Nós vamos ter aí há salmos de cuja autoria é desconhecida, ou então não há um consenso entre os estudiosos de quem seja o autor. E aí nós temos aí pelo menos 50 salmos onde não há um consenso de quem foi o autor, de quem é a autoria daquele salmo. Mas nós observamos que outros autores vão ser identificados, né? Moisés foi autor de uns salmos. Nós temos aí Asaf, nós temos Salomão, nós temos Etã, os filhos de Corá, né? Também dando a sua parcela de contribuição na composição do livro de Salmos, onde Deus esteve usando esses homens. E aí os irmãos observem, assim o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente dos contextos e épocas, o Senhor Deus é digno de adoração em todo o tempo, e dele nós somos dependentes. Então os irmãos irão observar Moisés, em que época Moisés viveu, em que época Davi viveu, em que época Salomão, em que época Asaf, os filhos de Corá, eles viveram, e cada um em sua época. Cada um desses homens vivendo em diferentes épocas, em diferentes contextos, todos eles eram unânimes que a Deus nós devemos, né, a nossa adoração, e de Deus nós somos totalmente dependentes. Amém? Então, o primeiro tópico nós encerramos, passamos agora para o segundo tópico, onde vamos falar de algumas, ou melhor dizendo, das principais características do livro, né? Ele é considerado, classificado como uma literatura poética hebraica, com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo, linguagem metafórica, como comentou Esdras Bento, o que não significa que são textos frutos da imaginação humana. É bom que se fique bem claro aos servos de Deus: nada que tem na palavra de Deus que está aqui registrado é fruto de emoção do homem, né? Isso aqui foi inspirado, né? Os servos de Deus, santos homens de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Isso aqui não é um livro como os demais livros, como outro qualquer, mas todo o conteúdo aqui registrado, desde Gênesis até Apocalipse, é algo que foi inspirado por Deus. Os autores foram
inspirados por Deus, não pela sua emoção, amém? Eles não foram inspirados por emoção, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem que nos chega à mão. Então, dentre eles, esses estilos, nós temos a poesia hebraica, né? Que ela difere, nós não encontramos elas apenas no livro de Salmos, né? Mas também em outros textos do Antigo Testamento nós vamos encontrar aí a poesia hebraica, como por exemplo lá em Êxodo capítulo 15, versículo do 1 ao 19. Nós vamos ter a poesia lá como um estilo literário em Deuteronômio capítulo 32, lá em Juízes, né? E aí, como comentado na Bíblia de Estudos Palavra-Chave, trata-se de uma poesia diferente do nosso tempo, pois não envolve a rima de sons, mas a rima de um pensamento ou de ideias, né? Diferente do tempo de hoje, onde envolve a rima de sons, né, que são pronunciados. A poesia hebraica, ela envolve a rima de pensamentos, amém? De ideias, amém? Encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos, né, intensos, e como os escritores lidaram com os mesmos sentimentos, amém? Então, em vários momentos da nossa carreira, eu creio que os servos de Deus já foram impelidos pelo Espírito Santo a buscar no livro de Salmos um modelo para que se faça de uma oração, porque ali são retratados sentimentos intensos, né? E os servos de Deus atualmente também passam por esses mesmos sentimentos, né? Muitas vezes nós não sabemos sequer como orarmos. Quantas vezes eu já estive sozinho pensando: meu Deus, como eu vou orar nessa situação? O que eu vou pedir? O que eu vou falar? E aí o Espírito Santo dá um entendimento. Vai lá no livro de Salmos, né? Ou você vai lá, você medita e veja como eles oraram, e veja como eles expressaram os seus sentimentos, como eles transformaram em palavras aquilo que eles estavam sentindo, né? De uma certa forma, algo belo, né? É algo agradável a forma como é escrito o livro de Salmos, né? Porque em certos momentos nós pensamos: você está se tratando com Deus, você está se reportando a Deus, então não chega na presença de Deus de qualquer forma, com qualquer tipo de linguagem, amém? Mas aí você recorre ao livro de Salmos para estar buscando ali um modelo de oração, né? Ali são vários sentimentos retratados de vários homens, de vários contextos, de várias épocas, de várias situações, de várias adversidades, e que vão nos dar um norte em como devemos estar orando. Tem sido parte, né? Tem feito parte da igreja o livro de Salmos nesse sentido, como nós vimos no princípio, a junção dos nomes, né? Terra e Lina, né? Louvor e oração tem seguido e ajudado a igreja do Senhor nesse sentido, amém? E aí nós vemos as características no tópico 2.2, os acrósticos, né? Que são salmos. Também contém poemas acrósticos em que o conjunto das primeiras letras de cada verso formam uma palavra ou seguem uma sequência alfabética. O alfabeto hebraico, amém? Não é o alfabeto brasileiro. Ele segue aqui o padrão hebraico, né? E aí nós vamos ver um exemplo, está no Salmo 119, né? Os versos são reunidos de 8 em 8, cujos grupos começam com uma mesma consoante, né? Assim, trata-se de um recurso literário que muito contribui para a memorização, amém? A qual tinha uma grande importância, principalmente no contexto judaico, no tempo antigo. Tal fato nos faz lembrar da importância de usarmos e utilizarmos diferentes recursos no processo ensino e aprendizagem da palavra de Deus, a fim de que se memorize
os textos sagrados, né? Nós vamos ver esse estilo acróstico, né? Era para facilitar esse entendimento, para facilitar a memorização, porque nós devemos ter em mente a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso, que desde o princípio, desde lá no início, quando eles saem do Egito, existem comandos da parte de Deus para que se tenha a palavra de Deus gravada nas testeiras, para que se tenha nos cômodos da casa versículos da palavra de Deus, né? E aí esse estilo literário de acróstico, ele facilita essa memorização. Seria algo como que se nós começássemos aí vai trazer algo acerca de Deus, como nós vemos aqui no Salmo de número 9, e alguns salmos são acrósticos, são 9 salmos que são acrósticos, entre eles o 9, o 10 e o 25, nós vamos ter aí o 34, o 37, mas para que os irmãos compreendam, os irmãos, se quiserem, fiquem à vontade, peguem a sua Bíblia e observem. O capítulo de número 9 é um acróstico, onde nós começamos aí com a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Gimel, né? Na verdade a pronúncia correta. E aí os irmãos irão observar que este salmo, né, em cada acróstico desse daqui, ele trata do justo juiz. Em cada letra dessa aqui vai trazer um atributo de Deus, ou seja, de ele ser o justo juiz. Quando nós lemos o primeiro acróstico aqui, Senhor, quero render-te graça de todo o meu coração e proclamar todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, tocar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos, retrocedendo, tropeçam em tua presença e perecem. Aí no Bet vai dizer, pois defendestes o meu direito. Deus, ele é o nosso juiz. Amém? Então, cada acróstico desse aqui vai trazer a nossa memória que Deus, ele é o justo juiz, pois ele diz no versículo 4, pois defendestes o meu direito e a minha demanda, sentar-te em teu trono como um justo juiz. E aí, se os irmãos avançarem na leitura, os irmãos vão observar aqui no versículo 5, começa o acróstico até o versículo 7. No versículo 7 os irmãos irão observar, o Senhor reina para sempre, para o julgamento firmou o seu trono. Então todo o salmo vai tratar de Deus como ele um justo juiz. E daí os irmãos vão entender que esse estilo literário, ele facilita a compreensão, ele traz um entendimento onde vai tratar desse tema. Se os irmãos partirem do capítulo de número 25, nós vamos ter a palavra de Deus, um dos acrósticos, os acrósticos, Salmo acróstico 25, ele tratando como um salmo de súplicas. Então os irmãos vão ver em cada letra dessa, o servo de Deus, né, clamando e buscando ao Senhor. Amém? E nós temos no tópico 2, subtópico 2.3, as principais características. Nós vemos a primeira, a poesia hebraica, a segunda característica, os acrósticos, e no terceiro momento, o refrão, né? O refrão, ele é mais conhecido de todos os irmãos, de todos, na época que nós vivemos, nós sabemos do que se trata o refrão. Outra característica do salmo são o refrão. O refrão, o que é o refrão? A repetição de uma frase ou uma fórmula. Em alguns salmos é possível perceber referida a repetição com maior clareza. Por exemplo, no Salmo 107, há a repetição dos seguintes versos. Alguma pequena variação vai ocorrer, né? Mas diz, e clamaram ao Senhor na sua angústia. Ou seja, esse é o refrão do Salmo 107. Amém? Constantemente, conforme os irmãos avançarem na leitura, os irmãos vão ler esse versículo. E clamaram ao Senhor na sua angústia. Amém? Então, essas são as principais características do livro de Salmos, né? E agora nós vamos partir aí
Tem outros salmos, né? O 34, 37, o 111, o 119, o 145. Todos eles são salmos acrósticos, amém? Todas essas palavras que os irmãos estão lendo aí em cima, isso é nada mais, nada menos do que o alfabeto hebraico, amém? E lá no 119 também vai ter ele, né? Sendo que alguns salmos não tem todo o alfabeto, né? Tem 10 consoantes, e aí por aí vai indo. E agora nós partimos para o último tópico, onde vai falar, né, vai esclarecer algumas expressões que nós encontramos nos livros de Salmos, amém? Então, o autor vai destacar os prováveis significados, amém? Desses termos, né? Como os irmãos podem estar meditando no livro de Salmos, os irmãos vão encontrar Selá, Higaion, Mictão, Jeduntum, Masquil e degraus, amém? Então, o autor vai destacar os prováveis significados. Se os irmãos partirem para a tradução para King James, ela não vai vir com essas expressões, ela já vai vir com a tradução dessas expressões, amém? Então, o tópico 3.1 vai falar de Selá, Higaion e Mictão. Então, o que são esses termos? Qual é o significado desses termos que nós encontramos no livro de Salmos, né? São termos considerados técnicos da área musical, né? Encontrados em vários salmos. Algumas versões omitem esses termos, a NTLH e a ARA, segunda edição. Já a King James atualizada apresenta tais termos já traduzidos ou com a ideia mais comum entre os comentaristas, amém? Portanto, não há um consenso qual é o verdadeiro significado destes termos, né? É a ideia mais comum que se tem do que significa esses termos. E aí a King James vai apresentar quais são esses termos, já vai trazer para nós traduzido o significado desses termos, né? Portanto, não há um consenso quanto à exata ideia de que tais termos queriam expressar nos diversos cânticos. Por exemplo, o termo Selá é bastante utilizado, ocorre 71 vezes, Salmos 3, 4, 24, 46 e entre outros salmos. Nós vamos estar observando, né, esse termo Selá. Eu vou procurar aqui na minha tradução, capítulo de número 3 do livro de Salmos, né, onde ele vai dizer que este termo ele significa uma pausa. Selá significa uma pausa ou um interlúdio musical, né? Está cantando e aí você para, dá uma pausa para retomar novamente o cântico, amém? A Septuaginta considera como uma pausa, né? Já o termo Higaion, no Salmo 9, versículo 16, aparece junto com Selá nessa tradução, e pode se referir a um momento para meditação, né? O comentarista Derek Kidner diz que Higaion também está presente no Salmo 19:14, né? Nas frases meditação do meu coração. Então, vamos ver aqui no Salmo 19, versículo 14, na King James, né? Esse termo ele está implícito nesta frase aqui no versículo de número 14, quando diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ou seja, o Higaion, né? O meditar do meu coração, né? Sejam aceitáveis na tua presença. É algo até que se requer uma meditação mais profunda nesse versículo de número 14, né? Que as palavras da minha boca, como nós falamos no princípio, nós estamos nos reportando a Deus e nós não vamos nos reportar com qualquer linguagem, de qualquer forma, na presença de Deus. E aí aqui o autor esclarece que as palavras da minha boca
e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença. Que a gente entende que não é qualquer palavra que Deus aceita, amém? E nem qualquer meditação, né? A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Com imensa satisfação estarmos aqui reunidos para mais um ensino, o início de mais um trimestre de estudos da Palavra de Deus. Eu tenho em minhas mãos a revista, a qual nós estaremos estudando sobre o livro de Salmos. Eu já adquiri a minha, né? Peço aos irmãos, as revistas já estão à disposição dos irmãos para estarem adquirindo as suas revistas, para estarem acompanhando no decorrer desse trimestre a lição que vai tratar sobre o livro de Salmos. Agora há pouco nós tivemos um SEDUC, onde ali o professor discorria sobre a divisão que se fez do ensino formal e o ensino espiritual, quando na verdade para o servo de Deus teria que estar conjugado o ensino formal e o ensino espiritual. E ali ele discorria sobre o investimento que se faz no ensino formal, ou seja, naquilo que vai ser passageiro, que só vai servir enquanto estivermos na terra, em detrimento do ensino espiritual que vai nos acompanhar por toda uma eternidade. Então, conclamo os irmãos a estarem adquirindo a revista para você e a sua família, para estarmos acompanhando as lições. São 13 lições abençoadas do livro de Salmos. Então vamos estar orando e em seguida vamos estar dando início à primeira lição desse trimestre, a lição de número 1, cujo título é Salmos, um guia devocional para o cristão. Amém? Então oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, nesse momento, Senhor, nós estamos reunidos para aprendermos a Tua Palavra, para discorrermos, meu Deus, sobre o que o Senhor tem para nos ensinar, o que o Senhor tem para nos acrescentar e enriquecer a nossa vida espiritual. Peço que neste momento cada irmão, cada irmã, cada um dos Teus servos venham estar sendo abençoados com o estudo desta palavra, que eles venham estar guardando esta palavra, que venha arder nos seus corações o desejo de estar aprendendo mais e mais da Tua Palavra. Esta é a oração que nós te fazemos em nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos começar a primeira lição. O texto áureo está em Salmos, capítulo de número 98, o versículo 5, onde diz: cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Então, este é o texto áureo. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e com a voz do canto. Amém? A verdade aplicada vai nos dizer: o livro dos Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Amém? Então, temos aqui na lição os objetivos da lição. Primeiro, apresentar uma visão panorâmica do livro de Salmos. Segundo, mostrar a importância dos cânticos. Terceiro, destacar alguns termos específicos dos Salmos. Amém? Então, texto de referência, nós temos Salmo 42, Salmo 44 e o Salmo 45. Salmo 42, versículo 1 diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo de número 44, versículo 1 diz: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias nos tempos da antiguidade. E o Salmo de número 45, versículo 1 vai dizer: o meu coração ferve com palavras boas, fala do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Amém? Então, sempre que nós iniciamos um trimestre, existe algo aqui, uma palavra do comentarista, e é bom nós atentarmos para isso aqui, porque em dado momento, o comentarista vai dizer sobre as lições, as 13 lições que buscam abranger uma visão panorâmica do livro de Salmos. Então, de antemão, nós
passamos aos irmãos o que o autor nos passa. Isso aqui, esse estudo das 13 lições é uma visão panorâmica, é uma visão por cima do que é o livro de Salmos, né? Então, são 13 lições que não vão esgotar tudo que diz respeito ao livro de Salmos, mesmo porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, e nós devemos ter em mente o estudo contínuo das Sagradas Escrituras, a fim de estarmos crescendo, não somente na graça, mas também no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como dissemos, é uma visão panorâmica, ok? É uma visão por cima, e aí eu conclamo os irmãos a estarem aprofundando no estudo deste livro, porque é comum nós ouvirmos no nosso segmento, no nosso meio, muitos irmãos dizendo: mas eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Mas se você buscar, se você se interessar, se você se derramar na presença de Deus, se interessar no estudo sistemático da palavra de Deus, você vai ver o quanto é agradável o conhecimento da palavra de Deus, né? Então, o primeiro tópico vai tratar do título, da divisão do livro e os autores, amém? Então, vai tratar o primeiro tópico do título, né? Tópico 1.1, 1.2, a divisão dos livros, né? Do livro de Salmos, melhor dizendo, e o tópico 1.3, subtópico 1.3, vai tratar dos autores, ou seja, quem foram os homens usados por Deus para estar escrevendo esta obra. Tópico 1.1 diz o título: a palavra Tehillim, né, em hebraico significa louvor, e por isso podemos traduzi-lo como o livro dos louvores. A bem da verdade, nós temos a palavra Tehillim, os títulos originais do livro, e Tefilot, né, onde Tehillim significa louvores e Tefilot significa oração. Então nós temos aí louvor e oração, que juntos mesclando nós temos aí o termo que nós conhecemos por salmos, veio da junção